Boa noite a todos. Gostaria de saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Estamos com problemas no programa. Agora está ouvindo e vendo bem? Ok. Eu não sei o que aconteceu, mas eu já tinha iniciado, mas aí eu vi que ninguém estava passando feedback. Então novamente vamos ler. O YouTube não está funcionando? Só no Facebook? Mas aqui está dizendo que tem 15 pessoas dentro do... Ah, não, 15 pessoas dentro do Facebook. Hoje então vamos só de Facebook, sem YouTube. É um problema, alguma coisa no programa e não encontrei ninguém para me auxiliar. O jovem Tiago, que costuma auxiliar, não respondeu meus telefonemas, não respondeu minha mensagem. Então vamos só com o Facebook mesmo hoje. Eu vou ler novamente a parábola. Ela está em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Jesus diz: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A parábola dos talentos é uma parábola muito importante para todos nós, porque ela é uma parábola que trata do nosso programa existencial. Todos nós, quando reencarnamos na Terra, nós trazemos talentos divinos para administrar bem, para administrar utilizando da nossa capacidade para
durante a nossa existência, melhorarmos a nossa intimidade, adquirirmos maior capacidade de inteligência e, sobretudo, melhorar moralmente. Então, numa síntese, essa parábola ela trata exatamente do programa que nós trazemos durante a nossa existência no corpo para utilizar esses talentos para nossa evolução espiritual. Então, vamos ver, versículo por versículo, as possibilidades que nós temos de utilizar os talentos divinos. Jesus começa dizendo, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, aqui nós temos dois símbolos, homem, partindo para fora da terra, outro símbolo, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então, nesse primeiro versículo, temos o símbolo do homem fora da terra, os servos, os bens, que são os talentos, a capacidade, e ausentou-se logo para longe. Qual é o significado desses símbolos todos? Para entendermos a parábola dentro de uma visão psicológica, trazendo ela para o dentro do nosso íntimo, na nossa intimidade, para poder, a partir da reflexão, utilizá-la com o objetivo da nossa transformação interior, o homem simboliza aqui nessa parábola Deus. Partir para fora da terra significa, no caso aqui, o processo da reencarnação. Então, nós estávamos no mundo espiritual, preparando a nossa existência, e aí partimos para esse fora da Terra. Não significa fora do planeta Terra, mas do mundo que realmente é o mundo permanente, que é o mundo espiritual. No mundo físico, nós estamos vivendo transitoriamente. Então, todos nós encarnamos, sabemos que temos um dia que vamos nascer no mundo e um dia que vamos morrer. Nós estamos aqui de passagem. Então, isso que é o símbolo desse partir para fora. E aí, quando nós estamos programando a nossa existência, né, os servos somos nós. Aqui nessa parábola, servos são as pessoas que reencarnam. Nós vamos receber de Deus os bens. Que bens são esses? Todos os recursos que nós vamos ter na vida, no corpo, são bens divinos que são emprestados para nós. Começa da nossa família. A nossa família, ela não é de propriedade nossa. Nós recebemos, podemos até ter espíritos amigos na família, mas esses espíritos, eles também não são nossos. Vão fazer papel de pais, de mães, e serão transitoriamente nossos pais, mas não são nossos. Só um minutinho, pessoal, que nós estamos, agora que o Tiago fez contato, eu vou
eu dizer para ele que no YouTube não está funcionando, para ver se ele consegue pôr no YouTube. Então, tudo que nós recebemos durante uma existência não é de propriedade nossa, são bens divinos que nós vamos usufruir transitoriamente. E Jesus fala que cada servo vai receber a quantidade de talentos, de acordo com a sua capacidade. Então, um recebe 5, outro recebe 2 e outro recebe 1. Por que cada um recebe de acordo com a sua capacidade? Porque Deus é justo. Tem a ver com a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. Não seria justo nós recebermos uma programação superior à nossa capacidade. Porque se recebêssemos uma programação de atividade superior à nossa capacidade, nós não iríamos dar conta dela. Então, a quantidade de talentos não significa desigualdade de Deus e privilégios para um e em detrimento do outro. Nós vamos receber por quê? Os talentos aqui representam todos os recursos que Deus que nos oferece para que nós utilizemos durante a existência bem. Nós os utilizemos durante o nosso percurso aqui para ampliar a nossa capacidade de evolução, auxiliar não apenas a nós mesmos, mas auxiliar as pessoas ao nosso redor. Nós temos um plano existencial que é composto de propósito existencial e programa existencial. Na semana que vem, nós vamos estudar a parábola do propósito existencial, que é a parábola da ovelha desgarrada. Hoje nós estamos trabalhando o programa existencial numa parábola dos talentos. Então, cada pessoa recebe na existência os talentos, ou seja, as incumbências, as tarefas que a pessoa dá conta de realizar. E aí nós vamos ter os servos diligentes e os servos negligentes. A grande maioria das pessoas na humanidade ainda age como o servo negligente. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós programamos a existência, prometemos muitas coisas, só que quando chegamos aqui, o que acontece? Nós queremos viver de folgado, né? Viver sem realizar as ações. Que Jesus vai colocar muito claro no servo que enterra o talento. Mas vejamos que cada um deles recebeu de acordo com a sua capacidade. Então, o que recebeu 1, ele tinha capacidade de administrar 1. O que recebeu 2, a mesma coisa. E o que recebeu 5, a mesma coisa. Todos eles tinham capacidade de administrar os talentos que receberam. Então, na vida também é assim. Todos nós, ao reencarnar, nós vamos receber determinadas tarefas para cumprir no mundo. A principal tarefa é a tarefa da nossa transformação interior. Mas, ao mesmo tempo que nós vamos
ser convidados à nossa transformação interior, nós vamos ser convidados também a auxiliar no mundo em que vivemos, para que nós possamos verdadeiramente ser útil, sermos aqueles que servem, né? Então, servo aqui não é no sentido pejorativo, que quando a gente ouve a palavra servo, podemos levar para um sentido pejorativo. Servo aqui é aquele que serve. Então, nós nascemos para servir, para ser úteis, né? Como está lá no Livro dos Espíritos, o trabalho é toda ocupação útil. Então, nós somos convidados a sermos úteis, a termos verdadeiramente uma utilidade durante a nossa existência. Por quê? Caso contrário, nós vamos ter uma vida de inutilidade, conforme Jesus coloca aqui no servo negligente que enterra o talento. Né? Então, todos nascemos para servir. Servir transformando as nossas vidas para melhor por meio do exercício de virtudes e, ao mesmo tempo, sermos úteis para a coletividade. Então, esse primeiro versículo, ele nos oferece essa reflexão. E tem uma questão também importante aqui, o último símbolo é o ausentou-se logo para longe. Essa parte do versículo simboliza uma lei divina, que é uma lei que muita gente não compreende bem, que é a lei do esquecimento. Então, quando nós reencarnamos, nós vamos passar por um período de esquecimento até da programação que nós fizemos antes de encarnar. Qual que é o objetivo disso? Primeiro, nos proteger de nós mesmos. Por que proteger de nós mesmos? Porque se nós lembrássemos de tudo aquilo que nós fizemos em existências anteriores, nós teríamos grandes problemas de culpa, de remorso muito forte. Então, o esquecimento é para que nós tenhamos uma sanidade mental de refazer caminhos, recuperar os débitos. Por quê? É mais provável que nós tenhamos sido negligentes nas existências anteriores do que diligentes. Então, nós trazemos para a existência atual múltiplas limitações a serem transformadas. Imagina se nós lembrássemos de detalhes disso. Às vezes nós fazemos uma coisa pequena, equivocada, e nós entramos em culpa muito intensa por ter feito aquilo. Imagina se nós lembrássemos dos crimes que nós fizemos. Porque muita gente acha que essa lei é injusta, porque o ideal seria a gente lembrar de tudo que nós programamos. Só que, para lembrar de tudo que nós programamos, nós precisaríamos também lembrar de todas as faltas que nós viemos aqui para reajustar. Então, Deus criou a lei do esquecimento para que nós possamos refazer os nossos caminhos. E só que esse esquecimento, está lá no Livro dos Espíritos, ele nunca é total. Vejamos que é um esquecimento dos fatos vividos, mas não nos esquecemos intuitivamente aquilo que somos convidados a refletir, a transformar. Então, nós vamos trazer intuitivamente os talentos a serem administrados dentro do nosso programa existencial. Nós trazemos uma noção do que
fazer, não dos detalhes, porque os detalhes vão ser realizados exatamente durante a existência. Agora nós vamos ser intuídos e a reminiscência de toda a programação fica na nossa mente. Não fica os fatos vividos. Esses são esquecidos momentaneamente, que é simbolizado por esse ausentou-se logo para longe. Então, é uma lei divina muito importante para a nossa evolução. Depois, Jesus diz: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então, partiu, né, significa o servo reencarnou, com base na lei do esquecimento, ele teve a oportunidade de administrar os talentos e administrou bem. Administrou e conseguiu mais 5 talentos, né? Duplicou a quantidade de talentos do pai. Então, ao duplicar a quantidade de talentos, ele realizou as ações conforme deveria. E Jesus diz: da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Ou seja, também duplicou a quantidade de talentos do Senhor. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então vejamos que o terceiro que recebeu 1, cuja capacidade era menor do que dos outros, mas tinha capacidade de administrar 1 talento, conforme nós refletimos, ele foi e simplesmente enterrou. E aí o que acontece? E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Que momento é esse que Jesus está se referindo aqui? O momento em que nós vamos dar conta da nossa administração. Então, nós programamos uma nova existência, muito bem elaborada. Cada um de nós vai trazer tarefas, que são os talentos, de acordo com a nossa capacidade, e o objetivo é que nós, no mínimo, dupliquemos esses talentos. Ou seja, utilizar bem da reencarnação, do corpo físico, da família que nós temos, dos recursos financeiros, dos recursos que o planeta oferece, tudo isso são os talentos, da inteligência que nos oferecida, de tudo que é programado, que muitas vezes as pessoas acham que só o esforço delas é que gerou tudo aquilo, mas se não tiver na programação, ela pode fazer tudo que for que ela achar que deve e acaba não acontecendo. Por quê? Porque existe uma programação superior antes da existência. E aí nós encarnamos, temos um número, uma quantidade de anos para realizar tudo aquilo que programamos e vamos ter o momento da nossa morte. Então aqui Jesus está falando do momento da nossa morte, onde nós vamos ajustar as contas. E com quem nós vamos ajustar as contas? É com Deus? Não, não é com Deus. Porque Deus ele não vai criar um tribunal para nos julgar a cada desencarnação. Onde que acontece esse ajuste de contas? Na nossa própria consciência. Então, o ajuste de contas vai ocorrer no momento da nossa morte corporal, na qual nós vamos, aí já de posse da programação existencial, do nosso programa
existencial, checar se nós realmente cumprimos ou não cumprimos aquilo que foi programado. É a consciência que vai nos acolher ou vai nos alertar que nós fizemos coisas que não devíamos. Então vamos ver o que a consciência vai nos dizer nesse momento do ajuste de contas, em que nós vamos dar conta da nossa administração, a administração dos talentos. Aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Portanto, esse primeiro servo, ele age com muita diligência, faz todos os esforços que eram esperados dele, e ele completa a existência duplicando os talentos do Senhor. Ou seja, administrou bem. Num linguajar bem espírita, o que a André Luiz relata no livro Missionários da Luz, do espírito completista, quando ele está fazendo o estudo da reencarnação do Segismundo, ele vai para o departamento de reencarnação de Nosso Lar, e ali ele fica sabendo dessa categoria de espíritos completistas, que, segundo ele, não chega nem a 20% das pessoas que reencarnam, que são os completistas, ou seja, esses que, ao reencarnar, voltam com os talentos duplicados. A grande maioria ou volta com menos do que fizeram, ou até mais comprometidos ainda diante da vida do que estavam. E aí vem a resposta da consciência, né? E o seu Senhor lhe disse. Então, esse dizer aqui não é Deus nos falando diretamente isso. É a consciência tranquila e, claro, o acolhimento do nosso anjo de guarda, o acolhimento de espíritos amigos, dos programadores da nossa reencarnação. É uma verdadeira festa espiritual que acontece quando o espírito completista volta para o mundo espiritual. André Luiz fala de todos, porque são dezenas de espíritos que colaboram com o nosso processo reencarnatório. E esses espíritos ficam no mundo espiritual, alguns deles diretamente ligados à nossa condução, como o anjo de guarda, os espíritos familiares, amigos e afetos que nós temos no mundo espiritual, que já evoluíram e que ficam nos aguardando evoluir para seguirmos juntos com eles. Então, todos esses espíritos que ficam nos aguardando, nesse momento é o momento do gozo do Senhor. Vejamos a fala de Jesus aqui, né? Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, é um momento de festa, de gozo, não apenas daquele que reencarnou e foi exitoso, mas de todos aqueles que trabalharam por essa reencarnação, direto ou indiretamente, espíritos que nós tivemos conexão com eles durante a existência, que desencarnaram antes de nós. Então, é uma verdadeira festa, né? Então, é importante nós refletirmos. No dia que eu desencarnar, e nesse momento do ajuste de contas, que varia conforme cada pessoa, mas normalmente para as pessoas justas é algumas horas ou alguns dias depois do momento da morte, porque temos aquela perturbação que acontece logo depois da morte,
que varia de alguns minutos até horas ou dias para espíritos felizes, para espíritos que realmente cumpriram com seu programa existencial. Então, é uma pergunta: haverá uma festa espiritual nesse momento da nossa existência? Ou, ao contrário, haverá pranto e ranger de dentes? Daqui a pouco nós vamos lá para o servo negligente, para ver o que acontece quando nós negligenciamos as oportunidades que a vida nos oferece. Então, aqui Jesus está falando do gozo, do gozo daquele que foi fiel, servo bom e fiel. Fiel a quê? Fiel à própria consciência. Programou tudo o que veio fazer aqui e fez com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, aquilo que se programou. E aí Jesus fala que sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Por quê? O servo que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Então, quanto mais nós evoluímos, maiores serão as nossas incumbências nas próximas existências. Então, por exemplo, o que ganhou 5 talentos, na próxima, simbolicamente, ele vai administrar 10. O que ganhou 2 e conseguiu mais 2, vai administrar 4, simbolizando que quanto mais nós nos esforçamos para dar o melhor de nós mesmos para a vida, nas próximas existências nós vamos estar melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Isso é muito alentador, porque muitos de nós temos medo das próximas existências. Será que eu vou ter as mesmas experiências? Será que eu vou... o que vai acontecer comigo na próxima existência? Nós devemos nos ocupar desta existência. Se dermos o melhor nesta existência, e se formos fiéis no pouco, né, vamos ser fiéis no muito. Nós vamos entrar no gozo do Senhor e vamos ter o muito a partir do pouco que granjeamos. Né? Então, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então, por quê? Isso tem a ver com a lei de amor, justiça e caridade, com a lei de misericórdia. Quanto mais nós nos esforçamos para desenvolver virtudes, quanto mais nós nos esforçamos para auxiliar o nosso próximo de todas as maneiras possíveis, quanto mais nós fazemos isso, mais nós vamos ter condições de melhorar, de aprimorar e de, numa próxima existência, ampliar tudo isso. E aí vejamos que o que acontece com o servo que tinha recebido 2 talentos. Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Vejamos que a fala de Jesus aqui é exatamente a mesma para o servo que ganhou 5 e para o que ganhou 2. Vejamos. Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Por que o servo que conseguiu 5 talentos, mais os 5 que ele tinha recebido, portanto, com 10, tem a mesma fala do outro que teve 2, que conseguiu 2, e a partir de 2, ficando com 4. Exatamente porque o processo de gozo não é quantitativo, é qualitativo. Se fosse quantitativo, o que esse aqui conseguiu 10, 5 mais 5 que já tinha, receberia mais gozo. Mas aí não seria justo, porque ele recebeu 5, porque ele tinha uma capacidade maior.
O que recebeu 2 tinha capacidade de administrador, e aí administrar 2 e conseguiu administrar esses 2. Então, é exatamente isso que vai gerar o gozo. Isso é muito importante para as pessoas que se comparam com outras pessoas. É muito comum no meio espírita acontecer isso. A pessoa se compara com outras pessoas, por exemplo, médiuns, que só atuam numa reunião mediúnica, simples, atendendo espíritos sofredores, se comparam com outros médiuns que têm tarefas de na oratória, ou tarefas de psicografia, psicografa dezenas de livros, e a pessoa se compara e começa a se sentir inferior. Não faz sentido isso. Por quê? O importante na questão dos talentos é administrarmos os talentos que recebemos. E tudo é uma questão interior. Se a pessoa está fazendo esforços no limite das suas forças, conforme nos ensina a questão 642 do Livro dos Espíritos, se estivermos fazendo esses esforços no limite das nossas forças, não importa se o nosso esforço está produzindo pouco, é que nós estamos sendo fiel no pouco. Nós estamos sendo fiéis no pouco para depois granjear mais talentos e aí ser fiel no muito. Então, isso é importante para que nós reflitamos que cada pessoa traz um compromisso próprio. E nessa parábola fica muito claro a fala de Jesus. Então, o gozo do servo que ganhou 5 é o mesmo do que ganhou 2, porque é consciencial o processo. A consciência desse servo ele está totalmente tranquila, porque de acordo com a capacidade dele, ele só podia isso. Então, ele fez o máximo com aquilo que ele tinha de capacidade, de possibilidades. Então, o gozo vai ser o mesmo. Então, vai ter uma festa na dimensão espiritual no dia que esse servo que administrou poucos talentos, porque tinha pouca capacidade, mas administrou com todas as forças dentro dele e com a consciência profundamente tranquila, ele estará no gozo do Senhor, juntamente com seus amigos espirituais. E agora Jesus, no próximo versículo, ele vai adentrar numa questão muito significativa, que é como nós não devemos agir. Vejamos que ele diz: mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Vejamos qual o significado desse versículo aqui da parábola. O versículo, ele diz que o homem atemorizado esconde na terra o teu talento. Então, o servo atemorizado esconde o talento do Senhor. Mas antes ele diz que ele conhecia o Senhor, que era um homem duro que ceifa onde não semeaste. Dá a impressão que Jesus está falando aqui de um Deus punitivo, de um Deus duro, rígido, mas não é isso. Vejamos que o significado desse versículo significa que existem leis que organizam todo o universo, porque é aquilo que nós falamos, nós não estamos aqui diante de Deus,
Nós estamos diante da nossa consciência, onde estão as leis de Deus. As leis de Deus não são volúveis, elas não são rígidas nem punitivas, porque existe, por exemplo, a lei de amor, justiça e caridade, a lei de misericórdia, a lei do esquecimento, a lei de causa e efeito, que são várias leis para nos proteger de nós mesmos. Mas são leis. Não dá para não cumprir as leis. Então, essa parte do versículo é exatamente da questão de não termos como não cumprir as leis. Quando ele fala que um homem duro que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, significando que as leis divinas elas funcionam o tempo todo para direcionar o espírito. E o que esse servo, né, que representa essa grande parte da humanidade que não quer cumprir as leis divinas, que não quer realizar os esforços enquanto estão reencarnados no mundo. O que o que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando que o que faz com que nós não cumpramos com o nosso compromisso é o medo, é o processo da insegurança. Porque, vejamos, vamos pegar o símbolo ao pé da letra. Talento significava 100 denários na época. Então, as moedas que se fala no Novo Testamento, temos os talento, denário e ceitil. Então, múltiplos de 100. Então, 100, um talento equivalia a 100 denários. Um denário seria 1000 centis. Centis é 1 centavo do dinheiro da época. Então, se ele recebeu um talento, ou seja, 100 denários, ele tinha capacidade de administrar esses 100 denários. Só que administrar dá trabalho, requer esforço, dedicação, toda uma série de atividades. E esse servo aqui, com medo de perder ou de usar mal, ele não fez nada. Represento as pessoas que elas não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Elas não fazem nada de mal para os outros, elas vivem uma vida de indiferença e vivem e vão, reencarnam e desencarnam como nulidades dentro da sociedade. Então, nós temos aqueles que são empedernidos no mal, que fazem o mal pelo prazer de fazer. Temos os servos diligentes, que fazem o bem, então representam a humanidade, pessoas que fazem o bem e querem agir no bem para auxiliar as demais. E temos aqueles que são simplesmente indiferentes. Passam pela vida totalmente neutros, né? Sem fazer o mal, mas também sem fazer o bem. Então, eles enterram o talento. Vejamos que o servo negligente, ele não fez nada de mal. Ele simplesmente escondeu na terra o talento do Senhor. Porque teve medo de fazer alguma coisa e dar errado. Então, tem muita gente que se inibe na atuação do bem porque tem medo de fazer coisa errada. Se eu fizer alguma coisa, vai dar errado, então não vou fazer nada. Só que não fazer nada é o maior erro que nós podemos cometer. Se você faz um esforço de realizar o bem, sendo fiel à sua consciência e erra, você vai aprender com o erro.
Jesus não coloca os detalhes na parábola, mas para administrar os 5 talentos, com certeza o servo teve situações de êxito e situações em que não deu certo, mas aprendeu e corrigiu. Durante a existência, nós vamos ter as duas possibilidades, de acerto e de erro. Agora, errar buscando acertar é diferente de errar simplesmente não fazendo nada. Então, o símbolo desse versículo é exatamente daquelas pessoas que têm medo de realizar o bem, escondendo o talento, escondendo as suas possibilidades, não realizando nada. A gente vê no movimento espírita quanta gente frequenta os núcleos espíritas pelo mundo afora. E é unânime, eu conheço muitos centros do Brasil e do exterior, de vários países. É unânime, a maioria dos centros espíritas reclamam que são poucas as pessoas que se dispõem a trabalhar. A maioria só vai ao centro para tomar passe, para receber. Será que essas pessoas que estão indo ao centro espírita para receber não têm nenhum talento para administrar? Será que elas são desprovidas de capacidade total? Não. Elas simplesmente estão enterrando o talento que receberam. Pode ter um para administrar, mas estão enterrando. A maioria das pessoas ainda enterra os talentos. Isso só demos exemplo do movimento espírita, mas serve para toda a sociedade. A maioria das pessoas só fazem o mínimo. Algumas nem o mínimo. Simplesmente só vive para si e para mais ninguém. Então, representa os servos negligentes que, tendo a oportunidade, de acordo com as suas possibilidades, não realizam, enterram o talento do Senhor. Atemorizados, né? Com medo de agir e dar errado, ou por preguiça, e aí porque todo esforço de dedicação ao trabalho vai gerar uma série de ações e a pessoa simplesmente enterra o talento. E aí Jesus vem e diz, né? Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Então vejamos que aqui Jesus coloca o Senhor reafirmando. Então, quando nós estamos diante da nossa consciência, as leis divinas estão lá e nos alertam sobre aquilo que nós fizemos. E elas vão continuar alertando sobre as nossas ações. E aí tem essa questão dos juros, né? Interessante a questão de juros. Desde a época de Jesus já existia juro. Então, os bancos e os juros, né? Vejamos, é um símbolo muito significativo, os juros que Jesus coloca aqui. Os juros aqui simboliza um mínimo de doação. Porque vejamos que o talento não era dele. Se ele colocasse no banco, já renderia os juros. Como ele enterrou, ficou inútil. Então, existem aquelas pessoas que têm talento para mais, mas fazem o mínimo. Mas pelo menos já fazem o mínimo. São essas que, quando voltam para a dimensão espiritual, entregam os juros do talento. Então, se recebeu um talento, ela dá um talento e 10 centavos. 10 centios, né? Na época, usando a moeda da época. São aquelas pessoas que fazem alguma coisa, mas ainda estão aquém.
Dentro da linguagem do que André Luiz usa, né, tem o completista, que é o servo diligente, e aqueles que fazem uma porcentagem daquilo que programaram na existência. Esses vão estar nessa condição de entregar os juros. Existem aqueles que enterram o talento e nem os juros oferecem. São aqueles que não fazem nada realmente para servir, para serem úteis. E aí acontece uma coisa sui generis, né? Que Jesus coloca na parábola: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Parece injusto, né? Como que aquele que teve um, escondeu, agora devolveu um, ele vai ficar sem esse um, e o que estava com 10 passou a administrar 11. Não é assim a vida, gente? Vejamos, quanto mais ocupada é uma pessoa, mais trabalho ela arranja. Você quer algum voluntário ou voluntária para o centro espírita? Busque uma pessoa ocupada, porque ela, se ela aceitar, ela vai dar conta do trabalho. Porque ela administra 10 talentos, vai administrar 11, 12. Agora, se você busca uma pessoa para voluntariar para o centro espírita, que está completamente desocupada, não fazendo nada, mesmo que ela aceite a tarefa, a chance dela não fazer vai ser muito maior. Por quê? Exatamente porque quanto mais talentosa a pessoa, mais ela faz muito em menos tempo. Então ela consegue administrar mais. Né? Isso do movimento espírita, isso é muito claro. São poucas pessoas fazendo muito e muitas fazendo pouco ou nada. Aqueles que poderiam estar fazendo, pelo menos administrando um, como eles estão enterrando o talento, o que acontece com os que estão administrando bem? Acabam administrando o talento do que enterrou. Todos estão no mundo para administrar bem o talento que receberam, porque é de acordo com a capacidade. Mas se alguém está enterrando, o que você pode fazer? Administra isso. Então é isso que Jesus está mostrando aqui, que os talentos que forem enterrados vão ser dados para aqueles que têm maior capacidade de administrar. E ele fala isso claramente no próximo versículo, porque ele diz: porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então, qual que é o significado disso aqui? É muito, muito profundo. A qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Significa que quando nós fazemos esforços para administrar os talentos que a vida nos oferece, quanto mais esforços, mais vai ser dado para nós. E não é necessariamente na próxima existência. Com certeza vai ser também na próxima existência, mas nesta existência, inclusive, nós já podemos granjear mais talentos. Nós podemos receber até mais tempo da existência. Tem pessoas que recebem moratórias no sentido de ficar mais tempo no corpo para poder doar mais, ter mais condições de doação por mais tempo de encarnação. Recebe mais compromissos durante a encarnação. Chico Xavier é um grande exemplo disso. Segundo a narração dele próprio, ele tinha como compromisso psicografar 50 obras. E quando ele terminou as 50 obras, Emmanuel perguntou para ele se ele queria aposentar da psicografia, porque ele já tinha cumprido. E ele disse que não, que se ele tinha conseguido 50, que viesse
quantos livros fossem. E ele nos legou quase 400 obras. Né? Quando ele já não, assim, não havia mais livros para escrever dentro da programação do Emmanuel, ele se propôs a psicografar mensagens de filhos de mães desesperadas. E ele, segundo narram, ele disse: enquanto eu conseguir segurar o lápis, eu vou continuar auxiliando as mães que perderam os seus filhos. E passou a psicografar mensagens e mensagens de pessoas, de jovens desencarnados. Então, significa o que isso? Aquele que tem um talento razoável, né, uma capacidade razoável, recebe os talentos e multiplica ainda na existência, sendo capaz de doar mais e mais e mais e mais. E, claro, voltar para a dimensão espiritual, extremamente talentoso, né? O adjetivo talentoso vem da parábola dos talentos. Então, a pessoa é tão talentosa que ela é capaz de administrar cada vez mais. Então, a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Aí Jesus diz: mas ao que não tiver, até o que tem se lhe é tirado. Por que não tiver? Porque era emprestado. O talento é emprestado para nós de acordo com a nossa capacidade. Se a pessoa não usa, ela esconde o talento, na próxima existência, ou mesmo nesta, tudo aquilo será tirado dela. Por exemplo, uma pessoa que usa mal a mediunidade pode ser, numa próxima existência, retirada a mediunidade dela para que ela aprenda a valorizar. Uma pessoa que usa mal a inteligência, numa próxima existência, é retirada a inteligência dela para que ela aprenda a usar. Então, aquilo que ela pensa que tem, até o que pensa que tem, seria tirado. Por quê? Como era emprestado, o que é nosso de fato? Então, nós temos múltiplas oportunidades na existência corporal. Por exemplo, o movimento espírita nos dá múltiplas oportunidades de servirmos, de sermos úteis a nós mesmos, melhorando a nós mesmos e auxiliando as outras pessoas a se melhorarem. Se nós aproveitarmos esses talentos que são emprestados para nós, nós entraremos no gozo do Senhor. Agora, se nós pegarmos esses talentos e simplesmente escondermos, não utilizando os talentos de uma forma equilibrada, o que vai acontecer? Na próxima existência, pode ser que não tenhamos a oportunidade de ter uma doutrina tão consoladora quanto a espírita. Renasceremos talvez em países ainda dogmáticos, que têm religiões ainda muito castradoras. Para quê? Para aprender a valorizar aquilo que tínhamos e não valorizávamos. Aquilo que nós pensávamos que tínhamos, pensávamos que era nosso, mas era emprestado. E como era emprestado, um dia vai ser tirado para que a gente aprenda a valorizar. A Tânia diz aqui: mas tem os que querem fazer tudo para mostrar como são bons e não permite outros assumam uma tarefa. Isso é verdade. Isso também tem aqueles donos do saber dentro do movimento espírita, donos da verdade, que acham que eles são o suprassumo de tudo e que eles é que sabem, os outros não sabem, eles não impedem que outras pessoas cresçam dentro do movimento espírita. Isso é válido desde centrinhos pequenos até situações que envolvem o movimento espírita nacional e internacional. Porque eles são donos do saber, são donos e impedem que outras pessoas
entre aspas, entre no lugar deles, né? Como se houvesse uma competição. Isso é uma realidade. Agora, são pessoas que estão abusando dos talentos que têm e não usando bem os talentos. Márcia diz, interessante essa visão do que é ser fiel colabora com a autoestima positiva. Gostei, realmente, né? Então, ser fiel à nossa consciência. Não importa o que os outros pensam, o que importa é a nossa consciência. Então, voltemos à parábola para nossa conclusão dela. E aí Jesus diz, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Dá a impressão que Jesus faz uma ameaça aqui, né? Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vejamos que aqui Jesus está falando da própria lei de causa e efeito. Se nós formos negligentes, nós vamos entrar num estado de trevas. Que trevas que são essas? Se existem trevas exteriores, é porque também existem trevas interiores, transitoriamente falando, né? O que seriam essas trevas exteriores? São processos psíquicos emocionais que o espírito cria quando age com negligência. Qual é o grande objetivo da existência? O grande objetivo da existência é a autoiluminação. Nós estamos aqui encarnados para realizar um programa existencial, para evoluirmos e crescermos como espíritos imortais que somos. Se ao reencarnar nós trazemos os talentos necessários de acordo com a nossa capacidade e não usamos bem, o que vai acontecer? Nós não fizemos os esforços que deveríamos fazer para fazer luz, para desenvolver a luz interior. Se nós não utilizamos do tempo para fazer luz interior, na hora que nós desencarnamos, nós vamos estar num processo de trevas exteriores, porque não construímos a luz. Essa luz interna que vai nos iluminar nessa nova dimensão. Se nós não construímos a luz interna, voltamos para a dimensão espiritual tão opacos quanto reencarnamos. E esse é um drama, né? No livro do irmão Jacó, no livro Voltei, ele se sentia muito mal porque ele era opaco, ele tinha o perispírito opaco. E ele fala que a grande maioria tinha o perispírito opaco. Eram poucos aqueles que emitiam luz. Ele fica com inveja de uma professorinha que foi socorrida no mesmo grupo que ele, e ele que era um grande industrial, vice-presidente da FEB, um espírita de muito tempo, que doou muita dinheiro, porque era muito rico, fez muita coisa, não emitia luz. Enquanto que a professorinha do interior, ela fazia questão de diminuir um pouco da luz dela para não constranger os demais, porque do coração dela saía muita luz. Então essa é a luz interna, e o opaco é aquele que não realizou o esforço de desenvolver virtudes. No caso do Frederico Figner, ele fez muita coisa para fora, mas fez pouca para dentro, se é que fez alguma coisa. E aí o que acontece? Ele não administrou bem os talentos. O que ele fez, materialmente falando, foram juros. O talento que é para entrar no gozo do Senhor é a transformação interior que nós realizamos nas ações da nossa vida, porque aí vai produzir luz interna.
E quem está com luz interna em qualquer ambiente estará iluminado. Não haverá trevas. E o pranto e ranger de dentes? O pranto e ranger de dentes simboliza aqui na parábola a dor moral que nós vamos sentir quando tomarmos consciência de toda uma programação que elaboramos com benfeitores espirituais, amigos, que avalizaram a nossa existência, que nos ofereceram seus créditos, recebemos todas as condições para usar bem e não usamos. Usamos mal, enterramos os talentos. Podemos não ter feito nada de mal para os outros, mas não realizamos os talentos da vida. Foi o que aconteceu com o Frederico Figner. Ele fez muita filantropia, não fez nada de mal para ninguém, mas o bem maior para ele mesmo, ele não fez. Nós vamos ver a questão do programa, do propósito existencial, que é a parábola da semana que vem, que soma com essa de hoje, e aí nós vamos juntar as duas coisas, o programa e o propósito. Quem sabe já vai estar funcionando o YouTube também, e nós possamos transmitir nos dois canais. Ângela Madalena pergunta: podemos dizer também que a falta de vontade e da proatividade foram marcantes para que o terceiro servo administrasse melhor o seu recurso? Sim. O medo, na verdade, é o medo de agir. Então, ele não teve vontade de agir, de acertar e de errar, como todos nós. Nós vamos errar, mas quando você está com a sinceridade de propósitos, você erra e aprende com o erro e segue em frente, vai trabalhando, vai se transformando, vai se melhorando e se tornando cada vez uma pessoa melhor, uma pessoa mais talentosa, mais equilibrada. Foi isso que fez com que ele agisse com profunda preguiça moral, não fazendo os esforços, simplesmente enterrou. É muito mais cômodo enterrar, é muito mais cômodo não fazer nada. Mas não fazer nada é um grande erro que um ser humano pode cometer contra si mesmo. A Diva pergunta: o medo seria também um auto-boicote aos compromissos assumidos? Sim. Porque o compromisso assumido é um compromisso de esforço, de dedicação, de trabalho efetivo na direção da mudança, mudança de ponto de vista, mudança da forma como nós lidamos com a vida. É uma série de transformações. É mais fácil a pessoa boicotar tudo isso, porque é mais cômodo, né? Não fazer nada e simplesmente entregar o talento, mas não é válido isso. Jesus coloca claramente nessa parábola que isso não é válido, que todos nós temos a capacidade de administrar os talentos que recebemos. Então, o auto-boicote, todo o movimento que nós temos de deixar para depois, de procrastinar, de simplesmente, não, depois eu faço. Quando vê, a encarnação passou e nós não realizamos aquilo que a vida nos oferece. Então, é muito importante refletirmos tudo isso. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar a parábola da ovelha desgarrada e de como se processa o propósito existencial para que nós reflitamos esse todo, o plano existencial, propósito e programa. Nós começamos com o programa, que é mais fácil de entender as questões do mundo. E o propósito é as virtudes do espírito imortal em conexão com as leis divinas da nossa consciência. Como que nós vamos exercitar as duas coisas? Uma coisa que é importante na parábola é que Jesus fala que é o gozo do Senhor.
A parábola da ovelha desgarrada também fala do júbilo que nós devemos ter ao realizar esse plano existencial. Então, tudo que diz respeito à nossa existência, o trabalho que somos convidados a desenvolver, deve ser em júbilo, desse gozo, do gozo do Senhor, que é uma alegria existencial. Não é possível que nós realizemos o programa existencial sem a alegria, sem um esforço para ver a vida por um ângulo maior, mais amplo. Então, a parábola, ela nos convida a essa reflexão, né? Para que nós não, ao desencarnar, nós estejamos em gozo e não com pranto e ranger de dentes. Podemos achar que estamos sendo muito espertos ao viver a vida de qualquer maneira, mas viver a vida de qualquer maneira é uma pseudo forma de viver, né? Porque a vida é para ser realizada em júbilo, com muito gozo, o gozo do Senhor. A opção que nós temos é o pranto e ranger de dentes, o sofrimento, o pesar, a decepção conosco, porque tudo isso acontece na nossa consciência. Não esperemos um tribunal para nos julgar no mundo espiritual, a não ser nas regiões trevosas, que tem pseudos tribunais de justiça, que André Luiz descreve no livro, por exemplo, no livro Libertação, mas isso não tem nada a ver com as leis divinas. É o abuso da autoridade de espíritos que se colocam como justiceiros, como juízes de outros espíritos. No mundo espiritual superior não tem nada de tribunal, de julgamento, é tudo consciencial. É você com a sua consciência. Você com a sua consciência vai estar em gozo, ou você com a sua consciência vai estar em pranto e ranger de dentes. Porque tudo está sendo registrado na sua consciência. E como na consciência nós trazemos as leis divinas, tudo está sendo registrado aqui e agora conosco, toda a nossa trajetória de vida. Então, qualquer movimento de negligência da nossa parte está sendo registrado. Todo o processo de diligência está sendo registrado. E no final temos a somatória, que vai ter o gozo do Senhor ou o pranto e ranger de dentes. Paulo pergunta, no livro Libertação, o juiz da treva fala que é servidor dos dragões. Sim, é uma falange que tem no mundo espiritual. No livro Libertação de André Luiz, fala dessa falange, né? Então, muita paz para todos nós. Vamos fazer a nossa prece e rogar auxílio para que nós sejamos servos diligentes. Chega de negligência, né? Nós já fomos muitas e muitas vezes negligentes em outras existências. Passamos por muitas encarnações de pranto e de ranger de dentes, muito sofrimento no mundo espiritual, com muito pranto e ranger de dentes. Já é hora de agirmos com diligência para entrar no gozo do Senhor. Então vamos orar agradecendo a oportunidade. Senhor Jesus, mestre amigo, a nossa gratidão, Senhor, pelas bênçãos que essas parábolas nos oferecem de recursos para aprendermos o que é melhor, o que é bom, o que é belo em nossas vidas. Sê conosco, Senhor, nesse ideal maior. Ampara-nos para que possamos prosseguir confiantes e conscientes no amanhã melhor para toda a humanidade, porque estamos construindo esse amanhã a partir de agora. Que possamos entrar no gozo do Senhor desde agora, pela consciência tranquila de estarmos
fazendo o nosso melhor. Gratidão por tudo, ampara-nos hoje e sempre. Então, muita paz, muito amor para todos, e na terça-feira que vem, voltamos aqui com a parábola da ovelha desgarrada. Quem quiser já olhar a parábola, ela é muito interessante, nós vamos refletir sobre o propósito existencial. Tchau para vocês.